Top 7. Rashid ad-Din Sinan. Da maquinaria administrativa de Roma, cruzamos para as montanhas da Síria do século XII, onde um único homem governou um reino de uma sala por 30 anos, sem um exército e fez o maior comandante militar do mundo medieval negociar. Rashid ad-Din Sinan. Saladino é o maior comandante militar do mundo medieval. Ele acaba de retomar Jerusalém. Ele comanda um império que se estende do Egito ao Iraque. E, certa manhã, acorda em sua tenda, cercado por guarda-costas, dentro de um campo fortificado no meio de um exército. E ao lado de sua cabeça há um bolo envenenado e um bilhete. O bilhete diz, essencialmente, nós poderíamos ter feito. Ele envia um mensageiro às montanhas da Síria naquele mesmo dia. Rashid ad-Din Sinan é documentado em fontes históricas árabes, incluindo o Al-Kamil fi al-Tariq de Ibn al-Athir, escrito por volta de 1231, As Viagens de Ibn Jubayr, de 1183 a 1185, e extensas crônicas das Cruzadas. Bernard Lewis examinou sua vida em The Assassins em 1967. Farhad Daftari analisou o contexto ismaili mais amplo em A Short History of the Ismailis, publicado em 1998. O incidente da tenda de Saladino é documentado em múltiplas fontes árabes independentes e considerado historicamente confiável pela Academia Convencional. Sinan chegou à Síria, vindo de Alamut, por volta de 1162 como comandante subordinado. Em uma década, ele se tornou efetivamente independente, mantendo apenas uma lealdade nominal à sede persa, enquanto construía uma base de poder pessoal nas montanhas sírias que não respondia a nenhuma autoridade, islâmica ou cruzada. Seu assassinato de Conrado de Monferrato em abril de 1192 ocorreu dias depois que Conrado foi eleito rei de Jerusalém. 2 agentes passaram meses na cidade fingindo ser monges cristãos. O momento foi tão preciso e o efeito político tão dramático que tanto Ricardo I da Inglaterra quanto Saladino foram imediatamente suspeitos de terem encomendado o assassinato. As fontes contemporâneas não conseguiram determinar quem o ordenou, o que lhe diz quase tudo o que você precisa saber sobre como Sinan operava. O incidente da tenda de Saladino é documentado na crônica de Ibn al-Athir nos seguintes termos. Os guardas encontraram um bolo envenenado e um bilhete ameaçador ao lado da cabeça do comandante adormecido, e uma carta de salvo-conduto de Sinan presa à parede da tenda com uma adaga. Nenhum guarda de perímetro relatou nada. Saladino abriu negociações em poucas semanas. O acordo de não agressão que se seguiu representa o único caso registrado de Saladino concluindo a paz com um inimigo cuja capacidade militar era uma pequena fração da sua. De acordo com Ibn Jubayr, que viajou pela região em 1083, cavaleiros cruzados pagavam regularmente tributo às fortalezas de Sinan em troca de imunidade operacional, o que significa que ambos os lados do conflito das cruzadas estavam simultaneamente pagando proteção ao mesmo reduto montanhoso. Em 1176, Sinan ameaçou o mestre cruzado dos hospitalários com as mortes simultâneas de altos funcionários cruzados em múltiplas cidades, a menos que uma concessão teológica fosse feita. A concessão foi feita. Depois, há o relato repetido em várias fontes de Sinan, recebendo embaixadores cruzados e fazendo um gesto, após o qual 2 de seus fidaí se atiraram das muralhas do castelo para a morte sem hesitação em uma demonstração fria e deliberada. Os embaixadores voltaram para casa e relataram o que tinham visto. Aquela história fez mais trabalho político para Sinan do que 100 assassinatos. Após sua morte em 1193, o território dos assassinos sírios continuou operando por mais 60 anos antes que os mongóis finalmente o destruíssem em 1260, sugerindo que a instituição era estruturalmente robusta o suficiente para sobreviver à perda de seu arquiteto fundador. Historiadores caracterizam Sinan como um operador político excepcionalmente talentoso que maximizou a influência disponível a um pequeno corretor de poder estrategicamente localizado em um sistema de conflito de múltiplas partes. A disposição de seus agentes em morrer
é explicada como devoção religiosa genuína e formação ideológica intensiva. Sua fraqueza militar foi compensada pela posição geográfica, disciplina de segurança operacional e uma leitura precisa das vulnerabilidades psicológicas de seus oponentes. Mas a explicação convencional explica o que, sem tocar no como. Como você cria uma instituição na qual um homem se atira de uma muralha de castelo a um sinal de mão, não em batalha, mas em uma demonstração fria e deliberada diante de testemunhas estrangeiras? Como você constrói uma segurança operacional tão completa que 30 anos de operações de assassinato ativas na região mais pesadamente vigiada do mundo medieval não produziram nenhuma infiltração bem-sucedida, nenhuma deserção e nenhum rastro documental que levasse de volta à ordem? Farhad Daftari e outros estudiosos ismailis argumentaram que os fidaí não eram fanáticos, mas profissionais. Homens que haviam feito um compromisso genuíno, ponderado e irreversível com a missão muito antes de qualquer alvo específico ser nomeado. Se isso for verdade, alguns pesquisadores perguntam: a verdadeira conquista de Sinan não foi construir uma organização que pudesse matar qualquer um, mas construir uma organização na qual cada membro já tivesse decidido individualmente morrer por ela? Ele não precisava motivá-los, ele só precisava direcioná-los. Os arquivos dos assassinos sírios em Masyaf foram capturados pelos mongóis em 1260 e nunca foram recuperados. Múltiplas fontes referenciam uma biblioteca em Masyaf que conteria textos do período pré-islâmico. O que havia nela? Para onde foi? E qual foi precisamente o mecanismo pelo qual os agentes penetraram na segurança de Saladino para chegar à sua cabeça adormecida sem que um único guarda de perímetro notasse nada? Talvez nunca saberemos. Top 8. Os Aisawa das montanhas da Síria. Cruzamos para o norte da África, onde uma ordem diferente construiu seu poder sobre algo que os militares franceses passariam décadas tentando explicar em linguagem clínica e nunca conseguiram totalmente. Os Aisawa, oficiais coloniais franceses na Argélia do século XIX, registraram relatórios formais de incidentes militares sobre algo para o qual não tinham doutrina tática. Homens que não paravam quando baleados. Não como modo de dizer. Homens documentados recebendo múltiplos tiros de mosquete e continuando a avançar sem resposta aparente à dor, sem reação defensiva, até que caíam, às vezes minutos depois, às vezes nunca. Os oficiais recomendaram que seus comandantes não enviassem infantaria padrão contra eles. Os Aisawa são documentados em registros militares e administrativos coloniais franceses da Argélia e do Marrocos, que datam da década de 1830 até a década de 1900. A própria ordem é descrita em fontes históricas marroquinas como uma irmandade sufi fundada por Muhammad ibn Isa, que morreu em 1524. A análise acadêmica inclui Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Sufism, de Vincent Cornell, publicado em 1998, e as etnografias militares coloniais francesas de Edmond Doutet, incluindo Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, publicado em 1909. As cerimônias públicas dos Aisawa foram documentadas por viajantes europeus a partir do século XVI. Adeptos manipulavam brasas, consumiam vidro e escorpiões e enfiavam espetos de ferro nas bochechas e nos braços sem sangrar, realizados em espaços públicos, diante de públicos mistos que incluíam observadores estrangeiros céticos. Estas não eram rituais privados, eram realizados abertamente. O general francês Thomas Robert Bugeaud, comandante das forças francesas na Argélia de 1840 a 1847, e um homem pouco dado ao misticismo, referenciou em correspondência administrativa o problema tático colocado pelos combatentes Aisawa, que, em suas palavras, não respondem aos ferimentos como outros homens, e recomendou evitar o engajamento direto sem apoio de artilharia. Edmond Doutet não era um soldado assustado em um campo de batalha. Ele era um etnógrafo treinado conduzindo observações sistemáticas e documentou casos fisiológicos que declarou explicitamente que não poderiam ser explicados
pela sugestão ou pela hipótese de performance que ele inicialmente propusera. A iniciação envolvia anos de controle da respiração e condicionamento psicológico sob supervisão de mestres. O círculo interno, conhecido como Kalwa, exercia uma função de assassinato político, especificamente dirigida contra administradores coloniais e colaboradores locais. O alcance dos Aisawa estendia-se do Marrocos através da Tunísia até a Líbia otomana e pelas rotas comerciais saarianas, com ramos se comunicando através das redes comerciais da Zawiya Sufi, que forneciam cobertura, logística e inteligência através das fronteiras. Vários administradores franceses que se opuseram às atividades dos Aisawa na Argélia foram mortos em circunstâncias que os tribunais coloniais classificaram como acidentes ou banditismo. Em pelo menos 3 casos documentados, testemunhas testemunharam posteriormente perante tribunais coloniais que adeptos Aisawa estiveram presentes. A teoria do portão da dor do pesquisador Ronald Melzack, publicada em 1975, fornece uma estrutura neurológica para a supressão extrema da dor através de estados de atenção focados. Mas, de acordo com os relatórios cirúrgicos franceses, isso não explica as anomalias de danos teciduais documentadas em notas clínicas. Estudiosos da prática sufi classificam as demonstrações físicas dos Aisawa como o produto de estados de transe extremos que genuinamente suprimem a percepção da dor e as respostas autonômicas de medo através de mecanismos neurológicos, incluindo o controle do portão e a liberação de endorfinas. As observações de ausência de sangramento são atribuídas a técnicas de preparação, imprecisão do observador e aos efeitos psicossomáticos de estados estáticos de massa. Relatórios militares franceses são explicados como soldados profissionais, atribuindo erroneamente uma resiliência extraordinária a causas sobrenaturais em situações de combate culturalmente desconhecidas. Mas Douté documentou casos que declarou explicitamente não conseguir explicar com as hipóteses disponíveis para ele. Os cirurgiões militares franceses que escreveram relatórios anômalos de recuperação de ferimentos estavam trabalhando a partir de notas clínicas tomadas sob obrigação profissional. Eram pessoas cujas identidades profissionais foram construídas sobre não serem crédulas, e várias delas foram crédulas de qualquer maneira, ou, no mínimo, escreveram coisas pelas quais não conseguiram dar conta. Pesquisas em psiconeuroimunologia, incluindo o trabalho documentado por Esther Sternberg em Healing Spaces, publicado em 2009, demonstraram que estados extremos de atenção focada e transe religioso podem produzir efeitos fisiológicos mensuráveis. Coagulação alterada, modulação da resposta imunológica e analgesia que excede o que o controle voluntário ou a simples distração podem explicar. Supostamente, o programa de treinamento iniciático multigeracional dos Aisawa pode ter sido uma metodologia sistemática para acessar esses estados fisiológicos sob demanda. Se isso for verdade, alguns pesquisadores perguntam: eles não estavam realizando milagres, mas em vez disso, mapeando um conjunto de capacidades fisiológicas humanas que a medicina ocidental só começou a investigar formalmente e construindo um programa de treinamento de assassinato em torno delas? O que aqueles cirurgiões militares franceses estavam assistindo e escrevendo em linguagem clínica cuidadosa pode ter sido a fronteira extrema de algo sobre o corpo humano que ainda não compreendemos totalmente. Os arquivos militares coloniais franceses relativos às operações dos Aisawa permanecem incompletamente catalogados e parcialmente restritos, e nenhum estudo formal de pesquisa jamais foi conduzido com adeptos ativos dos Aisawa, embora a ordem continue a existir hoje como uma irmandade sufi legítima no Marrocos. Top 9. A Sociedade do Leopardo. Das montanhas do norte da África, cruzamos para as florestas da África Ocidental e Central, onde uma irmandade diferente se tornou invisível não por se mover mais rápido do que se podia ver, mas por se esconder na fronteira entre um ser humano e um predador. A Sociedade do Leopardo. Um corpo é encontrado em uma aldeia em Serra Leoa. As feridas são claramente de um animal,
As marcas de garras são precisas. O padrão é consistente com um ataque de leopardo, exceto que não há pegadas de leopardo. Os órgãos internos da vítima foram removidos de uma maneira que nenhum leopardo selvagem remove órgãos. Este é o quarto corpo este ano. E o chefe da aldeia, quando questionado, diz a mesma coisa. Cada chefe em toda a região diz que não há ataques de leopardos. Eles não viram leopardos. A sociedade do leopardo é documentada em registros administrativos coloniais britânicos de Serra Leoa, Nigéria e Camarões a partir da década de 1880. Julgamentos em massa foram realizados em Serra Leoa em 1903 e na Nigéria, de 1945 a 1948. A análise acadêmica inclui The Mend of Sierra Leone, de Kenneth Little, publicado em 1951, e Memories of the Slave Trade, de Rosalind Shaw, publicado em 2002, que reformula a sociedade em um contexto pós-colonial. Os julgamentos coloniais de Serra Leoa em 1903 resultaram em 87 condenações. Investigadores britânicos documentaram um tipo de arma, luvas de garras de ferro ou lâminas de múltiplas pontas, projetadas especificamente para produzir padrões de feridas de leopardo em corpos humanos, encontradas em múltiplos locais independentes com design consistente. Os julgamentos da Nigéria de 1945 a 1948 envolveram 73 execuções após assassinatos na região de Cross River. O oficial distrital britânico J. Jones documentou em seu relatório oficial que os iniciados acreditavam que as transformações em leopardo eram literais, que a preparação ritual genuinamente produzia uma mudança fisiológica e que essa crença era tão central para a coesão da sociedade que não poderia ser resolvida apenas por processos judiciais. A pesquisa de campo da antropóloga Rosalind Shaw em Serra Leoa, na década de 1990, documentou que a memória da sociedade do leopardo persistia na tradição oral em comunidades que não tiveram contato umas com as outras durante o período de supressão colonial, sugerindo que a tradição se preservara através de fluxos independentes paralelos, em vez de uma única estrutura organizacional sobrevivente. O Borfima, um objeto medicinal ritual associado ao poder da sociedade, é descrito consistentemente em depoimentos coloniais, tanto em Serra Leoa quanto na Nigéria, como exigindo gordura humana como componente. A especificidade desta descrição em testemunhas independentes, em julgamentos não relacionados, é notada em relatórios de oficiais médicos coloniais britânicos como anômala. Investigadores coloniais descobriram que os assassinatos visavam frequentemente categorias sociais específicas, pessoas que acumularam riqueza através do comércio, indivíduos que se converteram ao cristianismo ou ao islamismo e, assim, saíram das estruturas de autoridade tradicionais e testemunhas de assassinatos anteriores, sugerindo uma função institucional de controle social em vez de violência ritual aleatória. O sistema de reconhecimento da sociedade, padrões específicos de escarificação corporal, frases de chamada e resposta e identificação baseada em objetos. Era consistente o suficiente entre as regiões para que investigadores em Serra Leoa e investigadores nigerianos, 40 anos depois e a 1.000 quilômetros de distância, documentassem os mesmos símbolos independentemente uns dos outros. Shaw argumentou que as origens da sociedade do leopardo podem estar conectadas ao período do tráfico de escravos, que a organização surgiu em parte como um mecanismo de resistência e sobrevivência em comunidades devastadas por incursões, com a crença na transformação em leopardo fornecendo uma estrutura psicológica para a violência retaliatória que poderia ser negavelmente atribuída a ataques de animais. Antropólogos e historiadores classificam a sociedade do leopardo como uma associação secreta de poder masculino comum em toda a África Ocidental e Central, que usava a violência ritual como um mecanismo de controle social, autoridade política e redistribuição de recursos. A crença na transformação em leopardo é classificada como psicologia ritual, que fornece justificativa mitológica para ações que servem a funções sociais concretas. A consistência interétnica é explicada pela difusão de elementos rituais
através de redes comerciais ao longo de séculos. Mas a difusão por redes comerciais produz variação, não padronização. Cada outro elemento da cultura material, arte, música, linguagem, organização política, divergiu drasticamente entre esses grupos étnicos no mesmo período. Apenas a assinatura operacional da Sociedade do Leopardo permaneceu consistente entre grupos sem autoridade comum, sem tradição escrita e sem estrutura centralizada. Essa consistência ao longo de 1000 quilômetros e múltiplos séculos sugere um único ponto de origem do qual a sociedade se espalhou intacta, ou um mecanismo de preservação tão robusto que sobreviveu à supressão colonial, à fragmentação étnica e à dispersão geográfica sem deixar um único rastro organizacional. A reformulação pós-colonial de Shaw sugere que a Sociedade do Leopardo deve ser entendida não como uma organização criminosa, mas como uma instituição política distribuída sofisticada. Uma que operava como uma forma de autoridade judicial e redistributiva em comunidades onde as estruturas formais do Estado estavam ausentes ou eram predatórias. Se esse enquadramento se sustentar, alguns pesquisadores perguntam: a Sociedade do Leopardo estaria fazendo na África Ocidental o que o Verne fazia na Alemanha e o que os frumentários faziam em Roma? Preenchendo um vácuo de governança com poder institucional distribuído, inegável que nenhuma autoridade externa conseguia mapear, processar ou destruir totalmente. As garras de leopardo eram a tecnologia. O que estava por trás delas pode ser algo que não possui uma palavra adequada em qualquer língua que surgiu da tradição jurídica europeia. Nenhum morfema recuperado jamais foi submetido a uma análise científica completa. Nenhum registro de supressão colonial produziu documentação substancial da doutrina interna da sociedade. E a questão de onde a padronização operacional interétnica realmente veio, de qual comunidade, em que momento da história, para que propósito original, nunca foi respondida. Top 4. Os clãs Shinobi. Das ruas lotadas de Jerusalém, mudamos para duas aldeias montanhosas no Japão feudal, onde uma irmandade diferente decidiu que a arma mais poderosa não era uma lâmina, mas a informação, e passou séculos construindo uma ciência em torno dessa ideia. Os clãs Shinobi de Iga e Koka, duas aldeias separadas por uma cordilheira, no que hoje são as províncias de Mi e Shiga, no Japão. Nenhum senhor poderoso jamais conquistou essa região com sucesso. Cada exército que marchava para lá saía menor do que entrou. Não por batalhas campais, das quais quase não houve, mas por algo que não deixava testemunhas, nem evidências e nenhum rastro de volta a qualquer coisa humana. A principal fonte histórica para o que aquelas aldeias produziram é o Bansen Shukai, um manual operacional de 10 volumes compilado por Fujibayashi Yasutake em 1876, baseando-se no conhecimento geracional das tradições de Iga e Koka. Ele não foi traduzido para o inglês até 2011, quando os pesquisadores Anthony Cummins e Yoshi Minami publicaram The True Path of the Ninja. Fontes de histórias secundárias incluem o Shoninki, compilado em 1681. O Bansen Shukai estende-se por aproximadamente 400 páginas de texto operacional denso. Não é um tratado filosófico. O volume 5, sozinho, cobre 36 métodos distintos de infiltração noturna em diferentes tipos de terreno, com atenção específica aos padrões de rotação de guardas, vulnerabilidades sensoriais e rotas de fuga. Um volume inteiro é dedicado ao Yojutsu, a manipulação psicológica de inimigos, incluindo instruções específicas para espalhar boatos falsos dentro de acampamentos inimigos. Usar mulheres como ativos de inteligência, criar eventos aparentemente sobrenaturais para desmoralizar soldados e identificar as fraquezas psicológicas específicas de diferentes tipos de personalidade de comandantes inimigos. As seções sobre venenos descrevem compostos derivados de plantas locais para induzir sono, paralisia e morte, com instruções de dosagem e métodos de entrega, incluindo o revestimento do interior de recipientes de água e a incorporação de compostos em incenso. Vários desses compostos foram independentemente confirmados como farmacologicamente ativos pelos pesquisadores japoneses Nakashima Atsumi
e colegas em um estudo etnobotânico de 2015. As técnicas do clã Coca diferiam sistematicamente das de Iga de maneiras documentadas. Coca favorecia dispositivos explosivos e incendiários, enquanto Iga se especializava em penetração de inteligência, sugerindo duas doutrinas desenvolvidas de forma independente que foram posteriormente sintetizadas, e não uma única tradição com variação regional. De 1578 a 1581, Oda Nobunaga, o comandante militar mais poderoso da história japonesa, enviou seu filho com um exército de 10.000 homens contra os estimados 4.000 defensores de Iga. A primeira campanha foi uma derrota catastrófica. O próprio Nobunaga teve que intervir com 44.000 soldados em uma segunda campanha para finalmente suprimir a província. Após o incidente de Honnoji, em 1582, Tokugawa Ieyasu, o futuro fundador do shogunato, empregou uma força documentada de 200 shinobi de Iga, sob Hattori Hanzo, como seu serviço pessoal de inteligência e proteção. Hattori Hanzo é historicamente documentado no Mikawa Gofudoki. Ele não é um mito. E o próprio Bansen Shukai distingue explicitamente entre Jonin no nível de comando, Chunin como coordenadores e Genin como operativos de campo. Uma estrutura de comando de 3 níveis que espelha o modelo organizacional baseado em células desenvolvido independentemente por agências de inteligência modernas no século XX. Historiadores militares classificam as tradições de Iga e Koka como especializações regionais marciais e de inteligência que surgiram das condições específicas do período Sengoku, onde a guerra feudal constante criou uma demanda sustentada por espionagem e operações secretas. A sofisticação do Bansen Shukai é explicada como conhecimento prático acumulado de profissionais operando em um ambiente altamente competitivo ao longo de várias gerações. Essa explicação esclarece muito, mas o Bansen Shukai não se lê como sabedoria popular acumulada. Ele se lê como uma estrutura teórica unificada. Os sistemas de classificação, as tipologias psicológicas e os protocolos de segurança operacional sugerem uma única arquitetura conceitual, em vez de um comitê de praticantes comparando notas ao longo de gerações. E o próprio texto faz referências repetidas a textos fundamentais mais antigos que formam a base de sua doutrina. Nenhum desses textos jamais foi encontrado. O pesquisador Stephen Turnbull, em Ninja, The True Story, publicado em 2014, sugeriu que a tradição Iga pode ter absorvido elementos da doutrina de inteligência da dinastia Tang da China, através de redes monásticas budistas. Se for verdade, alguns pesquisadores perguntam: existiria uma linha contínua de doutrina de operações secretas que se estende da China da dinastia Tang, através da província de Iga, até cada agência de inteligência moderna que estudou o Bansen Shukai após a tradução? O que o Escritório de Serviços Estratégicos dos Uichuna teria feito durante a Segunda Guerra Mundial? E se essa linha existe, onde ela realmente começa? Top 5. Os tribunais vêmicos. Das aldeias montanhosas do Japão, cruzamos para ver a Alemanha medieval, onde um sistema de tribunais secretos tornou-se invisível enquanto passava sentenças de morte em pessoas que nunca souberam que haviam sido julgadas. O VEM. Você é um nobre na Alemanha do século XV. Certa manhã, seu mordomo traz notícias que fazem o sangue sumir do seu rosto. Um homem a 2 aldeias de distância foi encontrado pendurado em um carvalho ao amanhecer, preso ao seu peito. Uma faca, uma corda e um punhado de palha. Você sabe o que isso significa. Você sabe o que significa o fato de você não saber quem fez isso. E você já entende que pode ter sido acusado pelo mesmo tribunal, julgado, condenado e sentenciado sem nunca ter sido informado de que seu julgamento estava acontecendo. Os Vermgerichte, também chamados de Femi, ou o Santo Verm, são documentados em registros legais imperiais alemães a partir do final do século XII e extensivamente em arquivos judiciais da Westfália. O imperador Frederico I, conhecido como Barbarossa, emitiu cartas relativas à sua jurisdição.
Karl Kirchhoff analisou seus registros em Die deutschen Freistühle, publicado em 1870. Goethe referenciou o VM em Götz von Berlichingen. Walter Scott trouxe-os para a atenção europeia mais ampla em Anne of Geierstein. As estimativas de membros variam de 50.000 a 200.000 em todos os postos. O VEM operava sob a autoridade imperial reivindicada, afirmando que sua jurisdição derivava diretamente de Carlos Magno, o que dava às suas sentenças um verniz de legitimidade que dificultava a resistência ou investigação pelas autoridades locais. Os membros eram divididos em Freischöffen, os jurados livres, e Freigrafen, os condes livres que presidiam os tribunais. Apenas os membros conheciam as senhas, sinais e apertos de mão que identificavam os colegas membros. Não membros que inadvertidamente aprendessem os sinais de reconhecimento poderiam ser sentenciados à morte apenas por esse conhecimento. O cartão de visita, uma faca, uma corda e um tufo de palha, era consistente o suficiente em todo o Sacro Império Romano para que os contemporâneos o reconhecessem imediatamente como uma execução do VEM, em vez de um assassinato comum. O VEM julgava réus à revelia. Uma pessoa poderia ser convocada 3 vezes. Se não comparecesse, era condenada e sentenciada sem seu conhecimento. E a sentença era então distribuída a todos os membros por todo o império como uma obrigação pessoal de execução. O imperador Sigismundo, reinando de 1433 a 1437, era ele próprio um membro jurado do VERM, conforme documentado em crônicas contemporâneas, dando à organização uma linha direta com a política imperial e tornando o imperador teoricamente obrigado a cumprir suas sentenças. Em 1470, o Duque Carlos, o temerário da Borgonha, foi convocado perante o VERM, recusou-se a comparecer e foi condenado à revelia. Ele morreu em batalha em 1477 e crônicas contemporâneas registram que boatos circularam imediatamente, sugerindo que a obrigação de execução distribuída havia sido cumprida através de um arranjo no campo de batalha, em vez de um assassinato direto. Assassinatos documentados associados ao VERM continuaram a aparecer nos registros da polícia alemã até a década de 1820, mais de 3 séculos após o declínio formal da organização. Historiadores do direito classificam os Wehrmgericht como uma instituição de transição que preenchia um vácuo de governança genuíno no fragmentado Sacro Império Romano. Uma tentativa de fornecer consequências legais em regiões onde a autoridade imperial era fraca demais para agir de forma independente. Seu segredo era uma resposta prática à realidade política de que os membros precisavam de proteção contra os nobres poderosos que às vezes acusavam. Seu declínio acompanhou a consolidação dos estados territoriais, o que tornou redundantes as estruturas judiciais paralelas. Mas uma instituição judicial legítima não distribui obrigações de execução por uma rede de membros que carregam sentenças de morte em suas cabeças, como mandados ambulantes, executáveis à vista, sem processo de apelação e sem registro público. O condenado não enfrentava um carrasco, enfrentava cada membro jurado que pudesse encontrar pelo resto da vida. Uma sentença, uma vez emitida, nunca poderia ser revogada. Isso não é um tribunal preenchendo um vácuo. É uma máquina projetada para tornar certas mortes impossíveis de prevenir. Henry Charles Lee, em A History of the Inquisition of the Middle Ages, publicado em 1888, argumentou que a função primária do VERM nunca foi judicial. Era um esquema de extorsão disfarçado de linguagem jurídica. A filiação dava acesso a uma rede de proteção mútua. Os membros eram efetivamente imunes à acusação do VERM. O poder vinha não de suas sentenças, mas do terror de uma filiação desconhecida. A impossibilidade de saber quais vizinhos, servos ou aliados estavam obrigados a matá-lo se uma sentença fosse emitida. Se isso for verdade, alguns pesquisadores perguntam: quem estava operando esse esquema de extorsão? Quem estava pagando por isso? E desses 50.000 a 200.000 membros, quantos realmente sabiam as respostas para essas perguntas? Top 6. Os frumentários. O VERM escondia suas sentenças de morte dentro da linguagem da lei.
Em Roma, o próprio império escondia sua rede de assassinatos dentro de algo ainda mais mundano: o suprimento de grãos, os frumentários romanos. Você é um imperador. Você tem o maior exército do mundo, o aparato administrativo mais sofisticado da história e autoridade legal absoluta sobre cada ser humano da Grã-Bretanha à Mesopotâmia. E, no entanto, algo o mantém acordado. Não uma ameaça estrangeira, mas uma rede que você mesmo construiu. Uma que sabe tudo sobre todos, que responde a você e que começou discretamente a decidir por conta própria quais imperadores devem continuar. Os frumentários são documentados em papiros militares romanos, registros administrativos imperiais e, na História Augusta, uma coleção de biografias imperiais datada dos séculos 3 e 4 d.C. N.B. Hankov sintetizou a análise acadêmica em De Frumentarii, publicado em 1990. Eles aparecem no Apologéticos de Tertuliano, escrito por volta de 177 d.C., como objetos de medo civil, genuíno em todo o império. O nome frumentários deriva de frumentum, a palavra latina para grão. Sua função original era a logística e a tributação do suprimento de grãos, um papel que exigia que viajassem livremente, carregassem identificação oficial e tivessem razões legítimas para entrar em qualquer cidade, acampamento militar ou propriedade privada em território romano. No reinado de Adriano, que governou de 117 a 138 b.C., os frumentários foram documentados, realizando funções de inteligência, interceptando correspondência, monitorando governadores provinciais e relatando sobre a lealdade de comandantes militares. A transição da logística de grãos para a vigilância não aparece em nenhum documento sobrevivente. Simplesmente aconteceu e, na época em que alguém escreveu sobre isso, já estava acontecendo há décadas. A História Augusta documenta o envolvimento dos frumentários em pelo menos 2 assassinatos imperiais: a morte de Pertinax em 193 d.C. e as circunstâncias que cercaram a morte de Caracalla em 217 de Denurigistan, onde oficiais frumentários estavam presentes na cena e seu papel nunca foi formalmente investigado. Tertuliano, escrevendo por volta de 197 d.C., identifica-os explicitamente como instrumentos de perseguição. As pessoas que relatavam locais de reunião, listas de membros e as identidades do clero cristão em múltiplas províncias, sugerindo redes de informantes totalmente desenvolvidas dentro de populações civis urbanas em todo o império. Os frumentários usavam um sistema de reconhecimento codificado em documentos de requisição de grãos, frases específicas que permitiam que os operativos se identificassem mutuamente em todo o império sem sinais óbvios. Este sistema foi parcialmente reconstruído a partir de papiros descobertos em Oxirrinco, no Egito. Diocleciano dissolveu os frumentários por volta de 300 d.C. e os substituiu pelos agentes in rebus. Essa nova organização, em 50 anos, desenvolveu seu próprio poder político paralelo, sugerindo que a dinâmica institucional era estrutural, em vez de um problema com indivíduos específicos. Tertuliano comparou o alcance dos frumentários à onisciência divina como um recurso retórico, implicando que seu público já entendia que os frumentários estavam efetivamente em todos os lugares e sabiam de tudo. Para um bispo norte-africano escrevendo no final do século II, isso não era um elogio. Historiadores administrativos romanos caracterizam a evolução dos frumentários como uma deriva institucional orgânica, uma organização com privilégios de viagem por todo o império, acumulando gradualmente funções secundárias conforme os imperadores as consideravam convenientes. Seu envolvimento em assassinatos é visto como atores individuais, explorando a proximidade com o poder, e não como um comportamento institucional sistemático. A dissolução de Diocleciano reflete uma preferência administrativa pela clareza, em vez de evidências de que uma instituição se tornou ingovernável. Mas Diocleciano não reformou os frumentários. Ele os aboliu inteiramente e, em seguida, reconstituiu imediatamente o mesmo papel funcional sob um nome diferente e uma estrutura de comando diferente. Isso não é uma preferência pela clareza.
É um imperador reconhecendo que uma instituição se tornou impossível de controlar e começando do zero. A pergunta que nenhum historiador respondeu plenamente é se qualquer instituição desse tipo realmente começa do zero ou se ela simplesmente muda de nome. Alguns pesquisadores, incluindo Anthony Barrett em seus estudos sobre a política júlio-claudiana, sugeriram que os frumentários representam uma característica estrutural de grandes impérios administrativos, em vez de uma anomalia romana. O surgimento inevitável de um centro de poder paralelo dentro de qualquer burocracia suficientemente complexa que combine capacidade de coleta de inteligência com violência negável. Se isso for verdade, os frumentários não foram uma corrupção da administração romana. Eles foram seu desfecho lógico, e cada aparato de segurança estatal que se seguiu em cada império desde então pode ter sido os frumentários reiniciados, esperando cada vez que a mesma dinâmica se reafirmasse. Top 7. Rashid ad-Din Sinan. Da maquinaria administrativa de Roma, cruzamos para as montanhas da Síria do século XII, onde um único homem governou um reino de uma sala por 30 anos, sem um exército e fez o maior comandante militar do mundo medieval negociar. Rashid ad-Din Sinan. Saladino é o maior comandante militar do mundo medieval. Ele acaba de retomar Jerusalém. Ele comanda um império que se estende do Egito ao Iraque. E, certa manhã, acorda em sua tenda, cercado por guarda-costas, dentro de um campo fortificado no meio de um exército. E ao lado de sua cabeça, há um bolo envenenado e um bilhete. O bilhete diz, essencialmente, nós poderíamos ter feito. Ele envia um mensageiro às montanhas da Síria naquele mesmo dia. Rashid ad-Din Sinan é documentado em fontes históricas árabes, incluindo Al-Kamil fi al-Tariq de Ibn al-Athir, escrito por volta de 1231, As Viagens de Ibn Jubayr, de 1183 a 1185, e extensas crônicas das Cruzadas. Bernard Lewis examinou sua vida em The Assassins em 1967. Farhad Daftari analisou o contexto ismaili mais amplo em A Short History of the Ismailis, publicado em 1998. O incidente da tenda de Saladino é documentado em múltiplas fontes árabes independentes e considerado historicamente confiável pela academia convencional. Sinan chegou à Síria, vindo de Alamut, por volta de 1162 como comandante subordinado. Em uma década, ele se tornou efetivamente independente, mantendo apenas uma lealdade nominal à sede persa, enquanto construía uma base de poder pessoal nas montanhas sírias que não respondia a nenhuma autoridade, islâmica ou cruzada. Seu assassinato de Conrado de Monferrato em abril de 1192 ocorreu dias depois que Conrado foi eleito rei de Jerusalém. 2 agentes passaram meses na cidade fingindo ser monges cristãos. O momento foi tão preciso e o efeito político tão dramático que tanto Ricardo I da Inglaterra quanto Saladino foram imediatamente suspeitos de terem encomendado o assassinato. As fontes contemporâneas não conseguiram determinar quem o ordenou, o que lhe diz quase tudo o que você precisa saber sobre como Sinan operava. O incidente da tenda de Saladino é documentado na crônica de Ibn al-Athir nos seguintes termos. Os guardas encontraram um bolo envenenado e um bilhete ameaçador ao lado da cabeça do comandante adormecido, e uma carta de salvo-conduto de Sinan presa à parede da tenda com uma adaga. Nenhum guarda de perímetro relatou nada. Saladino abriu negociações em poucas semanas. O acordo de não agressão que se seguiu representa o único caso registrado de Saladino concluindo a paz com um inimigo cuja capacidade militar era uma pequena fração da sua. De acordo com Ibn Jubayr, que viajou pela região em 1083, cavaleiros cruzados pagavam regularmente tributo às fortalezas de Sinan em troca de imunidade operacional, o que significa que ambos os lados do conflito das cruzadas estavam simultaneamente pagando proteção ao mesmo reduto montanhoso. Em 1176, Sinan ameaçou o mestre cruzado dos hospitalários com as mortes simultâneas de altos funcionários cruzados em múltiplas cidades, a menos que uma concessão teológica fosse feita. A concessão foi feita.
Depois, há o relato repetido em várias fontes de Sinan, recebendo embaixadores cruzados e fazendo um gesto, após o qual dois de seus fidaí se atiraram das muralhas do castelo para a morte sem hesitação em uma demonstração fria e deliberada. Os embaixadores voltaram para casa e relataram o que tinham visto. Aquela história fez mais trabalho político para Sinan do que 100 assassinatos. Após sua morte em 1193, o território dos assassinos sírios continuou operando por mais 60 anos antes que os mongóis finalmente o destruíssem em 1260, sugerindo que a instituição era estruturalmente robusta o suficiente para sobreviver à perda de seu arquiteto fundador. Historiadores caracterizam Sinan como um operador político excepcionalmente talentoso que maximizou a influência disponível a um pequeno corretor de poder estrategicamente localizado em um sistema de conflito de múltiplas partes. A disposição de seus agentes em morrer é explicada como devoção religiosa genuína e formação ideológica intensiva. Sua fraqueza militar foi compensada pela posição geográfica, disciplina de segurança operacional e uma leitura precisa das vulnerabilidades psicológicas de seus oponentes. Mas a explicação convencional explica o que, sem tocar no como. Como você cria uma instituição na qual um homem se atira de uma muralha de castelo a um sinal de mão, não em batalha, mas em uma demonstração fria e deliberada diante de testemunhas estrangeiras? Como você constrói uma segurança operacional tão completa que 30 anos de operações de assassinato ativas na região mais pesadamente vigiada do mundo medieval não produziram nenhuma infiltração bem-sucedida, nenhuma deserção e nenhum rastro documental que levasse de volta à ordem? Farhad Daftari e outros estudiosos ismaelis argumentaram que os fidaí não eram fanáticos, mas profissionais. Homens que haviam feito um compromisso genuíno, ponderado e irreversível com a missão muito antes de qualquer alvo específico ser nomeado. Se isso for verdade, alguns pesquisadores perguntam: a verdadeira conquista de Sinan não foi construir uma organização que pudesse matar qualquer um, mas construir uma organização na qual cada membro já tivesse decidido individualmente morrer por ela? Ele não precisava motivá-los, ele só precisava direcioná-los. Os arquivos dos assassinos sírios em Masyaf foram capturados pelos mongóis em 1260 e nunca foram recuperados. Múltiplas fontes referenciam uma biblioteca em Masyaf que conteria textos do período pré-islâmico. O que havia nela? Para onde foi? E qual foi precisamente o mecanismo pelo qual os agentes penetraram na segurança de Saladino para chegar à sua cabeça adormecida sem que um único guarda de perímetro notasse nada? Talvez nunca saberemos. Top 8. Os Aisawa das montanhas da Síria. Cruzamos para o norte da África, onde uma ordem diferente construiu seu poder sobre algo que os militares franceses passariam décadas tentando explicar em linguagem clínica e nunca conseguiram totalmente. Os Aisawa, oficiais coloniais franceses na Argélia do século XIX, registraram relatórios formais de incidentes militares sobre algo para o qual não tinham doutrina tática. Homens que não paravam quando baleados. Não como modo de dizer. Homens documentados recebendo múltiplos tiros de mosquete e continuando a avançar sem resposta aparente à dor, sem reação defensiva, até que caíam, às vezes minutos depois, às vezes nunca. Os oficiais recomendaram que seus comandantes não enviassem infantaria padrão contra eles. Os Aisawa são documentados em registros militares e administrativos coloniais franceses da Argélia e do Marrocos, que datam da década de 1830 até a década de 1900. A própria ordem é descrita em fontes históricas marroquinas como uma irmandade sufi fundada por Muhammad ibn Isa, que morreu em 1524. A análise acadêmica inclui Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Sufism, de Vincent Cornell, publicado em 1998, e as etnografias militares coloniais francesas de Edmond Doutet, incluindo Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, publicado em 1909. As cerimônias públicas dos Aisawa
foram documentadas por viajantes europeus a partir do século XVI. Adeptos manipulavam brasas, consumiam vidro e escorpiões e enfiavam espetos de ferro nas bochechas e nos braços sem sangrar, realizados em espaços públicos, diante de públicos mistos que incluíam observadores estrangeiros céticos. Estas não eram rituais privados, eram realizados abertamente. O general francês Thomas Robert Bugeaud, comandante das forças francesas na Argélia de 1840 a 1847, e um homem pouco dado ao misticismo, referenciou em correspondência administrativa o problema tático colocado pelos combatentes Aissawa, que, em suas palavras, não respondem aos ferimentos como outros homens, e recomendou evitar o engajamento direto sem apoio de artilharia. Edmond Dutey não era um soldado assustado em um campo de batalha. Ele era um etnógrafo treinado conduzindo observações sistemáticas e documentou casos fisiológicos que declarou explicitamente que não poderiam ser explicados pela sugestão ou pela hipótese de performance que ele inicialmente propusera. A iniciação envolvia anos de controle da respiração e condicionamento psicológico sob supervisão de mestres. O círculo interno, conhecido como Kalwa, exercia uma função de assassinato político especificamente dirigida contra administradores coloniais e colaboradores locais. O alcance dos Aissawa estendia-se do Marrocos através da Tunísia até a Líbia otomana e pelas rotas comerciais saarianas, com ramos se comunicando através das redes comerciais da Zawiya Sufi, que forneciam cobertura, logística e inteligência através das fronteiras. Vários administradores franceses que se opuseram às atividades dos Aissawa na Argélia foram mortos em circunstâncias que os tribunais coloniais classificaram como acidentes ou banditismo. Em pelo menos 3 casos documentados, testemunhas testemunharam posteriormente perante tribunais coloniais que adeptos Aissawa estiveram presentes. A teoria do portão da dor do pesquisador Ronald Melzack, publicada em 1975, fornece uma estrutura neurológica para a supressão extrema da dor através de estados de atenção focados. Mas, de acordo com os relatórios cirúrgicos franceses, isso não explica as anomalias de danos teciduais documentadas em notas clínicas. Estudiosos da prática sufi classificam as demonstrações físicas dos Aissawa como o produto de estados de transe extremos que genuinamente suprimem a percepção da dor e as respostas autonômicas de medo através de mecanismos neurológicos, incluindo o controle do portão e a liberação de endorfinas. As observações de ausência de sangramento são atribuídas a técnicas de preparação, imprecisão do observador e aos efeitos psicossomáticos de estados estáticos de massa. Relatórios militares franceses são explicados como soldados profissionais, atribuindo erroneamente uma resiliência extraordinária a causas sobrenaturais em situações de combate culturalmente desconhecidas. Mas Dutey documentou casos que declarou explicitamente não conseguir explicar com as hipóteses disponíveis para ele. Os cirurgiões militares franceses que escreveram relatórios anômalos de recuperação de ferimentos estavam trabalhando a partir de notas clínicas tomadas sob obrigação profissional. Eram pessoas cujas identidades profissionais foram construídas sobre não serem crédulas, e várias delas foram crédulas de qualquer maneira, ou, no mínimo, escreveram coisas pelas quais não conseguiram dar conta. Pesquisas em psiconeuroimunologia, incluindo o trabalho documentado por Esther Sternberg em Healing Spaces, publicado em 2009, demonstraram que estados extremos de atenção focada e transe religioso podem produzir efeitos fisiológicos mensuráveis. Coagulação alterada, modulação da resposta imunológica e analgesia que excede o que o controle voluntário ou a simples distração podem explicar. Supostamente, o programa de treinamento iniciático multigeracional dos Aissawa pode ter sido uma metodologia sistemática para acessar esses estados fisiológicos sob demanda. Se isso for verdade, alguns pesquisadores perguntam: eles não estavam realizando milagres, mas em vez disso, mapeando um conjunto de capacidades fisiológicas humanas que a medicina ocidental só começou a investigar formalmente
e construindo um programa de treinamento de assassinato em torno delas? O que aqueles cirurgiões militares franceses estavam assistindo e escrevendo em linguagem clínica cuidadosa pode ter sido a fronteira extrema de algo sobre o corpo humano que ainda não compreendemos totalmente. Os arquivos militares coloniais franceses relativos às operações do Zaisawa permanecem incompletamente catalogados e parcialmente restritos, e nenhum estudo formal de pesquisa jamais foi conduzido com adeptos ativos do Zaisawa, embora a ordem continue a existir hoje como uma irmandade sufi legítima no Marrocos. Top 9. A Sociedade do Leopardo. Das montanhas do norte da África, cruzamos para as florestas da África Ocidental e Central, onde uma irmandade diferente se tornou invisível não por se mover mais rápido do que se podia ver, mas por se esconder na fronteira entre um ser humano e um predador. A Sociedade do Leopardo. Um corpo é encontrado em uma aldeia em Serra Leoa. As feridas são claramente de um animal. As marcas de garras são precisas. O padrão é consistente com um ataque de leopardo, exceto que não há pegadas de leopardo. Os órgãos internos da vítima foram removidos de uma maneira que nenhum leopardo selvagem remove órgãos. Este é o quarto corpo este ano, e o chefe da aldeia, quando questionado, diz a mesma coisa. Cada chefe em toda a região diz que não há ataques de leopardos. Eles não viram leopardos. A Sociedade do Leopardo é documentada em registros administrativos coloniais britânicos de Serra Leoa, Nigéria e Camarões a partir da década de 1880. Julgamentos em massa foram realizados em Serra Leoa em 1903 e na Nigéria, de 1945 a 1948. A análise acadêmica inclui The Mend of Sierra Leone, de Kenneth Little, publicado em 1951, e Memories of the Slave Trade, de Rosalind Shaw, publicado em 2002, que reformula a sociedade em um contexto pós-colonial. Os julgamentos coloniais de Serra Leoa, em 1903, resultaram em 87 condenações. Investigadores britânicos documentaram um tipo de arma, luvas de garras de ferro ou lâminas de múltiplas pontas, projetadas especificamente para produzir padrões de feridas de leopardo em corpos humanos, encontradas em múltiplos locais independentes com design consistente. Os julgamentos da Nigéria de 1945 a 1948 envolveram 73 execuções após assassinatos na região de Cross River. O oficial distrital britânico J. Jones documentou em seu relatório oficial que os iniciados acreditavam que as transformações em leopardo eram literais, que a preparação ritual genuinamente produzia uma mudança fisiológica e que essa crença era tão central para a coesão da sociedade que não poderia ser resolvida apenas por processos judiciais. A pesquisa de campo da antropóloga Rosalind Shaw em Serra Leoa, na década de 1990, documentou que a memória da Sociedade do Leopardo persistia na tradição oral em comunidades que não tiveram contato umas com as outras durante o período de supressão colonial, sugerindo que a tradição se preservara através de fluxos independentes paralelos, em vez de uma única estrutura organizacional sobrevivente. O Borfima, um objeto medicinal ritual associado ao poder da sociedade, é descrito consistentemente em depoimentos coloniais, tanto em Serra Leoa quanto na Nigéria, como exigindo gordura humana como componente. A especificidade desta descrição em testemunhas independentes, em julgamentos não relacionados, é notada em relatórios de oficiais médicos coloniais britânicos como anômala. Investigadores coloniais descobriram que os assassinatos visavam frequentemente categorias sociais específicas, pessoas que acumularam riqueza através do comércio, indivíduos que se converteram ao cristianismo ou ao islamismo e, assim, saíram das estruturas de autoridade tradicionais e testemunhas de assassinatos anteriores, sugerindo uma função institucional de controle social em vez de violência ritual aleatória. O sistema de reconhecimento da sociedade, padrões específicos de escarificação corporal, frases de chamada e resposta e identificação baseada em objetos. Era consistente o suficiente entre as regiões para que investigadores em Serra Leoa e investigadores nigerianos, 40 anos depois,
e a 1.000 quilômetros de distância, documentassem os mesmos símbolos independentemente uns dos outros. Shaw argumentou que as origens da sociedade do leopardo podem estar conectadas ao período do tráfico de escravos, que a organização surgiu em parte como um mecanismo de resistência e sobrevivência em comunidades devastadas por incursões, com a crença na transformação em leopardo fornecendo uma estrutura psicológica para a violência retaliatória que poderia ser negavelmente atribuída a ataques de animais. Antropólogos e historiadores classificam a sociedade do leopardo como uma associação secreta de poder masculino comum em toda a África Ocidental e Central, que usava a violência ritual como um mecanismo de controle social, autoridade política e redistribuição de recursos. A crença na transformação em leopardo é classificada como psicologia ritual, que fornece justificativa mitológica para ações que servem a funções sociais concretas. A consistência interétnica é explicada pela difusão de elementos rituais através de redes comerciais ao longo de séculos. Mas a difusão por redes comerciais produz variação, não padronização. Cada outro elemento da cultura material, arte, música, linguagem, organização política, divergiu drasticamente entre esses grupos étnicos no mesmo período. Apenas a assinatura operacional da Sociedade do Leopardo permaneceu consistente entre grupos sem autoridade comum, sem tradição escrita e sem estrutura centralizada. Essa consistência ao longo de 1.000 quilômetros e múltiplos séculos sugere um único ponto de origem do qual a sociedade se espalhou intacta, ou um mecanismo de preservação tão robusto que sobreviveu à supressão colonial, à fragmentação étnica e à dispersão geográfica sem deixar um único rastro organizacional. A reformulação pós-colonial de Shaw sugere que a sociedade do leopardo deve ser entendida não como uma organização criminosa, mas como uma instituição política distribuída sofisticada. Uma que operava como uma forma de autoridade judicial e redistributiva em comunidades onde as estruturas formais do Estado estavam ausentes ou eram predatórias. Se esse enquadramento se sustentar, alguns pesquisadores perguntam: a sociedade do leopardo estaria fazendo na África Ocidental o que o Verne fazia na Alemanha e o que os frumentários faziam em Roma? Preenchendo um vácuo de governança com poder institucional distribuído, inegável que nenhuma autoridade externa conseguia mapear, processar ou destruir totalmente. As garras de leopardo eram a tecnologia. O que estava por trás delas pode ser algo que não possui uma palavra adequada em qualquer língua que surgiu da tradição jurídica europeia. Nenhum morfema recuperado jamais foi submetido a uma análise científica completa. Nenhum registro de supressão colonial produziu documentação substancial da doutrina interna da sociedade. E a questão de onde a padronização operacional interétnica realmente veio, de qual comunidade, em que momento da história, para que propósito original, nunca foi respondida.